Benvenuti a questo incontro. Bem-vindos a este encontro com Dom Correlian Carron, presidente da Fraternidade da Comunhão e Libertação. Grazie Don Caron di essere Obrigado, Padre Carron, por estar connosco esta noite. De onde nasce a esperança? Sobre esta pergunta, convergem tantas questões que surgiram neste período dramático da nossa história. O que posso esperar? Qual é a diferença entre a esperança e o otimismo? De onde vem a capacidade de ter esperança? São perguntas que abordaremos no diálogo desta noite e vamos realizar um rascunho que concordamos e iniciamos com uma pergunta sobre uma das suas publicações que saiu a mais ou menos a meio do lockdown, O Despertar do Humano. Como é possível falar de despertar num momento cheio de limitações, cheio de restrições que nos obrigaram a estar em casa, a não ir ao trabalho, a não ir à escola? Boa noite a todos. Isto é um exemplo deste despertar do humano, porque se coloca numa situação como nunca teria sonhado fazer um meeting, com as dimensões com as quais estamos a ver 120 lugares em todo o mundo, com uma criatividade que nunca poderíamos ter imaginado. E isto é um exemplo de como nós, se estamos diante de cada crise, com uma abertura à provocação que esta crise significa, nós podemos ver em ato o despertar de uma criatividade, de uma capacidade de envolver as pessoas, de uma intensidade de envolvimento que surpreende todos. É precisamente o despertar do humano, não como costumamos pensar, não obstante as dificuldades, mas precisamente porque existem dificuldades. E eles forçam a uma criatividade, a umas oportunidades para usar recursos que foram escolhidos e que só saem diante de tantas preocupações. Por exemplo, neste meeting que estamos a ver, são nascidas precisamente desta provocação. Caso contrário, deveríamos ter passado anos para desenvolver como temos feito nos últimos meses. Mas eu quero, a partir deste exemplo do meeting, porque já responde e porque, apesar de tudo, o despertar está a acontecer diante de nós. Partimos para começar a conversar sobre a esperança com uma observação da nossa vida cotidiana. Não passa um dia, não passa uma hora em que não digamos espero que isto aconteça, espero que o outro também corra bem, espero que não aconteça outra coisa. E parece que a nossa vida é permeada e moldada pelas nossas ações, pelo nosso olhar para o futuro. Esperamos que este futuro seja bom, ou esperamos que o mal não aconteça. Então, a esperança, de qualquer forma, é uma constante da nossa existência. Sim, tanto é verdade que nos deixou, de modo indelével, disse Pavese, alguém nos prometeu algo. Então, por que esperamos? O gênio do Pavese sempre me impressionou pela interseção da estrutura humana, sua e, portanto, nossa, de cada ser humano que espera. A esperança como fazendo parte da nossa essência como homens, e por isso
dizemos que esperamos. Porque isto é constitutivo do nosso ser na realidade, do nosso estado na realidade. Mas a questão é quando a realidade se torna implacável e a nossa esperança se esvai. Porque muitas vezes dizia Leopardi, basta que um som discordante nos toque os ouvidos para que todo o paraíso num instante desapareça. Portanto, a questão é que quando a realidade se torna implacável, é metida à prova a consistência da nossa esperança. E qual é, neste sentido, a diferença entre a esperança e o otimismo? O otimismo é como uma predisposição psicológica a ver os atos positivos da realidade, que estão lá sempre, mas são passageiros. Amanhã muda o tempo, chega o temporal e tudo acaba ali. Porque lhe falta a consistência para poder resistir. Por isso me impressionou, pensando nesta questão do otimismo, aquela frase que dizia Voltaire, gozando um bocado com este otimismo. À pergunta o que é o otimismo, o Cândido responde: infelizmente é a mania de argumentar que sim, tudo vai bem quando se está mal. Portanto, o otimismo, como dizia Bernanos, é o substituto da esperança. Porque a razão é simples: quando nós acabamos as nossas tentativas, a esperança esvai-se. Não há a possibilidade de estar diante dos desafios de viver. Esta é a diferença que todos nós vemos quando estamos desafiados do Covid, diante de permanecer em casa, devemos como que reinventar toda a possibilidade de enfrentá-la de um modo diferente. E ali veio ao de cima o fim do nosso otimismo, que durava o tempo que durava, ou se tinha uma capacidade de duração para enfrentar os desafios que tínhamos diante. Mas uma outra experiência que fazemos frequentemente é que quando estamos em situações de dificuldade que não conseguimos resolver imediatamente, ficamos numa espécie de stand-by. Esperamos que o tempo passe. Mas o tempo que passa eu não vivo. Estou determinado pela expectativa de que o tempo passe mais rápido. Quando tenho uma doença, um desconforto ou um momento de dificuldade, é possível viver verdadeiramente, ser presente mesmo em momentos assim, com esperança? Tudo depende do ponto de apoio que temos para viver essas eventualidades. A esperança precisa de uma razão para estar diante dos desafios. Se nós, quando estamos desafiados, além da nossa rotina, daquilo que nós conhecemos, além das nossas medidas e das nossas tentativas, então ali se vê diante dos nossos olhos, diante dos olhos todos, se eu tenho um ponto de apoio adequado para estar diante das provocações do real ou dos desafios que o real me põe. Portanto, quando eu não tenho isto, então tenho de esperar que a tormenta passe. E porque não tenho mais nada. E portanto, isto é uma modalidade de estar diante do real que simplesmente não resolve e que ainda agrava a realidade. Imaginemos uma pessoa que durante o tempo que tinha de ficar em casa só esperava que o tempo que passasse tudo. Que belo cansaço!
acordar todos os dias de manhã sem outra razão que passasse o dia e o outro dia e o outro dia. Não simplesmente perde a ocasião de aprender alguma coisa, mas torna ainda mais insuportável a situação. Por isso me parece que estar diante desta possibilidade que a vida se oferece, seja bonita ou feia, abertos a este imprevisto que possa perceber alguma coisa ou trazer fora, a vir ao de cima uma coisa que não tínhamos previsto, isso é o grande desafio que temos. Se temos esta abertura para surpreendermos em nós mesmos numa maneira que não tínhamos descoberto primeiro. Por isso sempre me impressionou aquela passagem de Montale. O imprevisto é a única esperança, porque é quando nós estamos abertos a isto que podemos perceber alguma coisa que não prevíamos. Mas quantas vezes nestes meses descobrimos coisas que não tínhamos previsto e que nos fizeram descobrir coisas em nós e nos outros que não tínhamos descoberto antes. Tu falaste de pontos de apoio. Qual pode ser um ponto de apoio que te permita de esperar, mesmo quando a realidade não corresponde àquilo que esperaríamos? E depois há um outro aspecto de não deixar-se enganar por falsas esperanças. Ou seja, uma esperança que verdadeiramente nos faz ser nós mesmos, mesmo nas situações que talvez não desejaríamos. Isto, cada um deve olhar para si mesmo quando percebe esta mudança na vida, esta provocação. Que coisa o faz verdadeiramente ser si mesmo? Porque ele, como cada um de nós, ali, naquele momento, diante daquela provocação, faz o teste do caminho que fez na vida. Porque dizia Dom Giussani que quando um está poupado ao cansaço do viver, não pode ter tido a experiência de viver e de fazer vibrar toda a sua razão, toda a sua criatividade, toda a sua capacidade de viver os desafios da real. Quem em vez esteve provocado e foi desafiado de tantos modos, quando chega a uma situação assim, faz realmente o teste porque tem os recursos que o outro não vê. E as duas pessoas vivendo em modos semelhantes, reagem de modos diferentes. É um caminho humano, humaníssimo, que quando chega a esta provocação, faz emergir diante dos próprios olhos o caminho que fez. Isto está nas mãos de todos. Quem fez, por exemplo, uma bela experiência no meio das dificuldades destes meses, quando volta ao trabalho, quando volta à relação, quando volta de novo ao cansaço cotidiano, pode surpreender que em vez disso teve a capacidade de estar diante da realidade que antes não conseguia. Por exemplo, espantou-se com a existência da realidade, espantou-se com o relacionamento com os outros, da maneira de estar no trabalho que não tinha antes, quem não fez tesoro disto, depois passado um bocado, volta à velha rotina. Dizia-me um amigo médico surpreendido, que era surpreendíssimo de ver tantos colegas que se envolveram diante do desafio que tinham no hospital. E dizia, mas passou-se quando, passado umas semanas, passada a emergência, quase não se saudavam. Como é possível que uma experiência tão intensa possa não deixar rastro? Depende do caminho que cada pessoa fez e da consciência daquilo que ganhamos. Se não fez tesouro disto no fim, depois da emergência,
voltamos ao início. Ou seja, não temos um ponto de apoio, não aprendemos alguma coisa que nos sirva para enfrentar o futuro. É como se a vida passasse sem nos fazer crescer como pessoas, tornar-nos mais consistentes, ter mais capacidade de autoconsciência, mais enriquecida por aquilo que acontece. Por isso eu gosto sempre da frase do Eliot: nós podemos perder a vida vivendo, ou podemos ganhá-la vivendo. Não porque a realidade nos poupa, é que a gente ganha a vida. Ou perdemos a vida quando a realidade nos dá coisas difíceis. Não é por aí. Nós ganhamos a vida quando aceitamos a provocação e somos nós próprios a ser protagonistas das situações difíceis. O que é que nos permite ser protagonistas nesta situação? Aqui aparece verdadeiramente a grande questão que cada um deve interceptar em si. A mim, eu fazia sempre esta comparação aos meus alunos, porque assim vemos de onde nasce a esperança. Imaginem que vocês tinham uma pessoa querida, verdadeiramente querida, que está doente. Uma doença que ainda não se encontrou uma resposta. Se um dia, por acaso, olhando para a televisão, vocês olhando para o jornal, veem a notícia que em algum sítio do mundo alguém que tinha esta doença se curou. Vocês, ainda que se a pessoa que vocês querem bem está doente e ainda não lhe chegou o remédio, vocês começam a enfrentar o futuro de maneira diferente e olhar para aquela pessoa de maneira diferente. Ou seja, a esperança começa a acontecer quando acontece alguma coisa no presente que começa a surpreender em nós um olhar diferente relativamente ao futuro. Isto não acontece só na comparação que me fazia vir à cabeça as perguntas dos meus alunos, mas vemos isto sempre diante da realidade. Quando uma pessoa, há 50 anos, que já não esperava nada de novo da vida, encontra alguém em que vê brilhar os olhos de forma que vê que a vida nele ainda vibra com uma intensidade que ele não conseguia ver, começa a seguir aquele brilho daqueles olhos, a ver como vivia, de tal forma que depois também os olhos dele começaram a brilhar. A esperança nasce, como vemos, quando acontece alguma coisa no presente e ali onde pensávamos que o assunto estava fechado e já não podíamos esperar nada, exatamente ali, não depois, não antes, não noutro sítio, mas naquela situação, eu vejo alguma coisa que me abre o olhar, escancara a esperança. Eu vejo que há alguma coisa, não na minha imaginação, mas no real, que pode abrir o futuro da minha vida, alguma coisa diferente. Por isto, dizia Dom Giussani uma frase que é muito sintética desta posição: a esperança é uma certeza no futuro por força de uma realidade presente. Não é que a realidade tem que mudar. Pode não mudar. Mas eu vejo pessoas que vivem as situações com uma novidade que me dá a minha esperança, que se eu crescer como eles e aprendo a viver a realidade como eles, começo a poder olhar e a enfrentar as dificuldades da vida com uma esperança nos olhos. Mas esta presença de que falas não é qualquer presença, é uma presença particular. É uma presença qualquer
A questão é que não é qualquer presença que é capaz de estar diante de qualquer desafio. Quando o desafio é mais forte, pensem a doença. Pensem na última questão, a morte. Ou o cotidiano que corta as pernas, aquele cotidiano que às vezes da rotina, às vezes é mais fadigosa a rotina. A questão é que tipo de experiência, que tipo de acontecimento tem que acontecer no presente para que eu possa desafiar qualquer eventualidade, qualquer circunstância que me possa acontecer na vida. Ali onde cada um deve ver. Mas eu encontrei uma coisa deste tipo. Os discípulos de Jesus começaram a perceber, na vida normal que eles viviam, uma presença. Uma presença, por exemplo, quando estavam no meio da tempestade, não esperavam simplesmente que a tempestade passasse dando bons conselhos. Tinham alguém presente com o qual podiam enfrentar a tormenta de forma diferente. Se isto viam acontecer diante da doença, diante da morte, diante da dificuldade, diante do perdão, diante de qualquer eventualidade, e depois viram que isto acabou mal, e meteram-no no sepulcro, e depois viram-no vivo, uma pessoa que tinha esta presença no olhar não podia não dizer, como diz São Paulo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem futuro, nem potência, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu dizia aos meus alunos, com os quais aprendi tantas coisas, porque eles estavam-me sempre a desafiar. Mas tu achas que a tua mãe gosta de ti? E ele dizia, claro. Tens a certeza? Claro, estou seguro. E eu disse, então, se tens tanta certeza, achas que há algum momento, que há alguma coisa que te aconteça na vida, em que a tua mãe deixa de gostar de ti? E eles diziam, não. Absolutamente não, diziam eles. Porquê? Onde é que estava fundada a certeza desta sua esperança? É que eles não podiam imaginar a mãe, depois da experiência de convivência que tinham feito com a mãe, que acontecesse alguma coisa que a mãe não os pudesse amar. Algum de vocês pode pensar em si próprio. Por isso, é a simplicidade de uma experiência que faz que qualquer pessoa possa ter este tipo de relação, que é idêntica à experiência que os apóstolos fizeram com Jesus. A mãe não me pode livrar da morte ou da doença, mas pode-me acompanhar. Mas eles perceberam uma experiência, empateram-se numa experiência tal que puseram na história uma esperança. Como diria São Paulo, uma esperança que não desilude. Esta é a fórmula de São Paulo. Uma esperança que não desilude em qualquer situação que uma pessoa se encontre. E aqui diz, então o problema da nossa esperança tem a ver com a nossa fé. Mas nós temos a certeza que uma criança tem na sua mãe? Nós temos uma certeza tão humana, tão verdadeira, tão radicada nas entranhas do nosso eu, que haja o que houver na vida, podemos ter esta certeza que aconteça o que acontecer, ninguém nos pode desligar desta presença. Porque se não há uma presença assim, que nos ama de tal forma, que seja o que eu fizer, seja o que acontecer, eu ainda posso esperar, porque tenho esta experiência,
que tive com ele ou com ela, se uma pessoa não tem esta experiência, no fim, a esperança é uma palavra vazia. Podemos pegar nela de onde queremos, mas no fim, se não há uma presença histórica que morreu e ressuscitou, no fundo, a esperança dos homens tem sempre uma data, um prazo de validade. Pelo contrário, Cristo pôs na história um facto, que é a origem da nossa esperança. E por isso, quando uma pessoa o encontra, como o nosso amigo que nós vimos há 2 dias, o Miquel Azurmendi, em pessoas em que ele interceptou, por exemplo, ouvindo um jornalista na rádio, no hospital, quando ele estava no hospital, e vendo que a voz dele era diferente, e depois conheceu outra pessoa também diferente, e depois outra, e viu que todos eles tinham uma maneira de estar no real, que não podia não desafiá-los. A uma dada altura, ele percebeu que esta presença de que falamos continuava a estar presente na história e desafiou uma pessoa como ele, que há 50 ou 60 anos que tinha perdido a relação com a fé. Então voltou a pô-lo na pista para redescobrir a vida com toda a sua intensidade. Uma pessoa que vê estas coisas não pode não ficar impressionado que hoje continua a acontecer no presente a mesma história que começou há 2000 anos e que continua, como estamos a ver, mesmo no momento que estamos a atravessar. Então, a capacidade de estar diante de qualquer situação é a prova de ter uma esperança que não nos ilude. Mas vivendo assim, esta esperança reforça-se. Absolutamente. Porque quanto mais uma pessoa está diante das dificuldades, tanto mais isto põe à prova a consistência da nossa esperança. Porque uma pessoa pode dizer, isto podem ser questões abstratas. Não. Por que não? Porque com aquilo em que eu me embato, com aquilo que se embateu o Miquel Azurmendi, ou esta pessoa que achava que depois de 50 anos já não lhe restava nada, a não ser que a vida escorregasse até ao fim. E que de repente encontra pessoas de carne e osso no mundo, na vida, que desafiam este ceticismo, que desafiam esta medida, esta desilusão, que desafiam a modalidade com que nos contentamos de viver. Primeira questão, é uma coisa real, presente, que pode dar esperança. Não é uma ideia abstrata, não é um conceito, não é uma poesia. Há uma coisa. Todas estas abstrações não servem. Nós vimos isto diante do medo do coronavírus, diante de certas situações que tivemos que enfrentar. Não basta isto. É preciso uma realidade carnal, histórica, que nos espanta que existe. Presenças onde nós vemos encarnado aquilo que dizia o Papa Bento, os conceitos mais importantes da vida tornaram-se de carne e de sangue, fizeram-se carne e sangue, não uma série de valores abstratos, mas pessoas que vivem esta esperança de uma forma que nos desafia. Por isso, alguma coisa de real, mas sobretudo, vê-se que é real pelo tipo de sujeito que gera. Porque estas pessoas, quando uma pessoa as encontra, se verdadeiramente as seguimos, como os discípulos seguiram Jesus, começa a gerar um tipo de sujeito capaz de se aguentar diante dos desafios da vida. Não porque sejam heróis, como tantas às vezes pensamos
quando reduzimos o cristianismo a moralismo, mas porque são pessoas geradas por uma esperança e uma certeza tal que vivem como homens de direitos, que caminham direitos, presentes a si próprios, que não se retiram da realidade, mas que cada vez enfrentar a realidade é a possibilidade de verificar da consistência da esperança. Para mim, foi este momento do confinamento uma belíssima ocasião, porque era como dizer, mas aquilo que eu vivo, aquilo em que acredito, aquilo a quem confiei a minha esperança, tem capacidade de enfrentar isto? Cada um tem que fazer esta pergunta, porque sem descobrir isto, será difícil. Quando as coisas superam a nossa medida, é difícil enfrentá-las. E por isso é que é tão decisivo o contributo que nós cristãos podemos dar na sociedade de hoje. E por isso tantos se espantam que este ano nós fizemos um meeting. É o primeiro gesto público que nós fazemos e nós achamos que podia ser possível. Porquê que se faz um meeting? Porque nós não nos rendemos diante das dificuldades. Nós não nos retiramos, não metemos os remos no barco por medo dos desafios. Aliás, percebemos toda a provocação e dissemos, não. Nós, pela esperança que nos contradistingue, não por mérito nosso, mas pela graça que nos aconteceu, nós isto temos que dizer a todos. Queria aprofundar um instante aquilo que tu disseste. Ou seja, a esperança joga-se sempre num contexto histórico. Nas discussões públicas, muitas vezes fala-se, até em comparação com a de hoje, da guerra, o pós-guerra. Se formos ver, o que acontece num momento assim? Vemos que todas as energias que uma pessoa gasta, temos de trabalho intelectualmente a falar, piora imenso a sua situação. Há um contínuo crescimento. Vivemos décadas num crescimento quase automático, vestido pelo progresso tecnológico. E era como uma esperança que devagarinho conheceria quase como alguma coisa de automático. Pelo menos sob as circunstâncias da minha. Depois, em 2008 ou 2011, aconteceu pela primeira vez um break. Já não havia um crescimento contínuo, mas houve um momento em que era preciso confrontar-nos com o facto de que a nossa situação podia piorar. Que o standard de vida não era assegurado, que talvez os nossos filhos podiam ter um futuro não melhor do que o nosso, talvez até pior. E ali mudou a modalidade de enfrentar esta espera de que falámos no início. Por isso a esperança ou se tornava mais consistente ou acabava. De facto, li no outro dia um artigo que sobre a última década fala da pandemia do desespero. Há um aumento de repressão, não por motivos patológicos, mas mesmo como uma mentalidade que era feita depressa. Por isso, como o contexto histórico em que vivemos incide na nossa esperança e no modo de conceber a esperança, especialmente neste momento que vivemos agora há pouco tempo. Porque não vivemos isolados entre nós. Vivemos num contexto social, cultural, e isto incide também na modalidade com a qual nós nos concebemos a nós próprios. Eu acho que estes factos da crise económica e agora da pandemia desafiaram a nossa concepção da esperança, sobretudo a confiança. Agora, é como se tivesse acontecido uma quebra, um break, naquela confiança que nós tínhamos num progresso contínuo, quase mecânico, de certas situações económicas ou de outro género. Nós vimos que isto
Não é óbvio? Espanta-me sempre uma frase do Papa Bento que diz que nós achamos que todo o progresso é cumulativo. Mas isto é só em algumas realidades mecânicas ou científicas. Mas no que toca à vida humana, é sempre preciso um novo início. Nós vimos que mal a pessoa perde um bocadinho a confiança, as famílias começam a poupar, não se investe. Uma pessoa começa a ter medo do futuro, ou começa a pensar como é que vai enfrentar a situação. Então, quando isto começa a acontecer, de onde é que se tira? Onde é que vamos como é que enfrentamos a questão? Isto que nós dizemos do desespero é sempre um risco, porque uma vez que se inquina a confiança, não é que uma pessoa no dia seguinte vira a página. Ou seja, quando começamos a perder a confiança, vem suspeita e não é fácil sanar esta situação. Então aqui põe-se à prova o tipo de esperança que nós temos. Por isto, se nós não temos um ponto de apoio para a nossa esperança que não dependa de cada crise, e podemos repartir das cinzas, seja qual for a situação em que estamos, porque temos uma consistência de alguma coisa que é mais potente do que todas as crises, por isto podemos constantemente recomeçar. Mesmo que seja difícil. Isto, no fundo, é o que todos desejamos. Quando fazemos o exemplo do que estamos a viver juntos estes dias, vemos que isto pode pôr diante de todos um exemplo de como é possível recomeçar. Imagine que andando por Itália, pelo mundo, começam a aparecer diante dos nossos olhos fenómenos em que podemos ver novas iniciativas, novas criatividades que nascem desafiando a situação em que nos encontramos. Por isso, é só diante destes imprevistos em que somos desafiados até à medula da nossa confiança, onde se joga a vida. Os nossos avós foram muito mais desafiados do que nós, com guerras e situações económicas muito mais complicadas, mas tinha uma consistência que tomáramos nós. Pensem o alcance e a importância disto quando pensamos nos nossos filhos, porque só se nós temos uma esperança para lhes comunicar, é que não lhes metemos o medo no sangue. Porque em vez de nos acompanhar, enchemos-los com as nossas preocupações, em vez de nos acompanhar com a nossa esperança, para se darem conta de todos os recursos e as possibilidades que eles têm. E aqui joga-se o futuro para os jovens. Como disse o Draghi, se eles encontram pessoas que os acompanhem a estar diante dos desafios da realidade, não pessoas que lhes metam medo. Porque assim poderão verificar que, tal como os nossos avós puderam enfrentar, e com talvez menos recursos do que nós, eles poderão enfrentar. Mas vão ser preciso presenças significativas na realidade, que estando diante deles, possam testemunhar que é possível não simplesmente retirar-se da realidade, mas criar situações que nós não podíamos sequer imaginar que pudessem acontecer. Aprofundemos um segundo este aspecto. Porque é muito decisivo neste momento, no que diz respeito aos alunos na escola. Como devemos olhar neste momento, num futuro muitas vezes incerto?
Eu acho que há duas modalidades de os pôr em relação com os filhos ou os educadores com os alunos. Uma é quem tenta poupar aos outros a realidade, porque assim achamos que os defendemos dos imprevistos, das dificuldades, de todas as coisas que eles percebem como ameaças. É como se o mundo fosse uma grande ameaça do qual eu tenho que defender os filhos. E por isso é como se eu os metesse uma certa desconfiança, um certo medo. E depois há outros, ao nosso lado, pelo contrário, famílias, educadores, que em vez de meter o medo no sangue dos miúdos, fazem-lhes ver o contrário. Que em vez de lhes poupar a realidade, introduzem-nos à realidade. E devagarinho, seja qual for a dificuldade, oferece-lhes uma sugestão, uma iniciativa a tomar, uma possibilidade que talvez eles não tinham visto. Mas este miúdo está a ver pessoas que nas mesmas idênticas dificuldades não se rende. Isto hoje é imprescindível para poder oferecer aos nossos miúdos uma possibilidade que talvez, tantas vezes, eles que são mais novos podem se assustar. Mas sobretudo porque vêm pessoas adultas que têm esta capacidade de olhar para o futuro sem medo, sem estar determinados pelo medo. Sem estar determinados só pelas dificuldades que se encontram. E por isso, para nós, é fundamental, muito mais do que ter conhecimentos, até para aprofundar, ajudá-los a dar entusiasmo para conhecer, é preciso comunicar-lhes, através da modalidade com que se dá aulas, a certeza desta confiança que lhes permitirá dar o seu melhor com uma criatividade, pois serão eles a surpreender-nos. Porque tu, quando desafias o miúdo, tanto mais faz emergir diante dos olhos deles e diante de nós, que a gente, às vezes eu penso, se estes miúdos se dessem conta do que dizem, seria uma maravilha para eles. Às vezes nem eles se dão conta, e faz parte da nossa capacidade educativa fazê-los tomar consciência de tudo aquilo que eles dizem. Porque só assim é que eles poderão descobrir os pontos de apoio para continuar a sua estrada, sem se renderem, sem medo. Isto é um caminho. É um caminho educativo. Só que se encontram adultos, companheiros adultos, com que percorrer esta estrada, é que poderemos olhar com esperança para o futuro e eles poderão olhar com esperança para o futuro deles. E talvez algum medo podia educar-nos também a nós. Tantas vezes, eu aprendo tanto com os miúdos, porque eles às vezes ultrapassam-nos pela direita e pela esquerda. Porque eles têm uma certa falta de filtro na relação com a realidade. Eu tantas vezes aprendi com eles, mas eles não se davam conta do alcance daquilo que diziam. E eu repeti durante anos aquilo que eu aprendi com eles. E eles às vezes esqueciam-se. Para poder conservar como tesouro, é preciso que uma pessoa se dê conta daquilo que aprendeu no viver a realidade. Historicamente, sobretudo hoje, o cristianismo foi muito acusado de retirar a atenção da vida real, terrena, dos desafios da vida e consolar as pessoas com alguma coisa que está para lá da realidade, incide numa procura de maior justiça social, plasmar o mundo para torná-lo melhor para o homem. Digamos, o cristianismo, como dizia Marx, o ópio do povo, que nos tira do empenho com a realidade.
hoje talvez esta acusação não esteja tão presente, mas não existe o risco de que uma pessoa viva esta esperança cristã, retiradamente, ou seja, que exista um certo mundo pacificado, com standard de vida um bocadinho menos bom do que antes, mas em substância fecha-se dentro de uma cerca onde está mais ou menos bem, enquanto a esperança que tu descreveste é uma esperança que traz um trabalho, um risco, ao criar, ao plasmar a realidade. Onde está a diferença entre estes dois tipos? Chamamos dois tipos de esperança. No tipo de cristianismo que uma pessoa vive. Há um tipo de cristianismo que não é capaz de despertar o homem. E por isso, no fundo, pode remeter para o além, porque tem medo da vida desta terra. Ou há um cristianismo que, precisamente porque desperta todo o humano, ou seja, toda a capacidade do homem, toda a criatividade do homem, toda a inteligência do homem, toda a sua liberdade, aquele homem tem um desejo de meter as mãos na massa, não lhe apetece nada fugir para o além. E este é o contrário do que o cristianismo muitas vezes fez. A questão é que tantas vezes nós podemos correr este risco. Mas é uma modalidade de viver a fé que não é a que aconteceu e que Jesus trouxe para a história, porque todos se espantavam, não de um homem que se retirava, mas que nunca ninguém tinha visto uma coisa igual. Não é que Jesus estava sempre a pensar no além, à espera que tudo acabasse. Jesus estava de tal maneira empenhado em todos os encontros que fazia, em qualquer situação que ele estava, em qualquer desafio em que se metia, e era provocado, que as pessoas viam uma presença que não podiam não espantar-se. Pensavam, nunca vimos uma coisa assim. Isto é o cristianismo. Quando é cristianismo? Isso não é isto. Então não é cristianismo. E o que é o cristianismo nós vemos no Evangelho. Cristo é alguém que, quando nós o seguimos, experimentamos o 100 vezes mais, já aqui na Terra. 100 vezes criatividade, energia, capacidade de amar, entregar-se aos outros. 100 vezes mais capacidade de caminhar nas dificuldades, de vencer qualquer derrota, que os outros nem sonham. Por isto, não só que tipo de cristãos terá encontrado quem fez isto ao cristianismo, mas isto é uma responsabilidade nossa, que nós temos. Porque se nós não testemunhamos que o cristianismo não é uma superestrutura que se acrescente à vida do homem pelo exterior, mas um acontecimento que salva e cumpre o homem na sua espera, na sua esperança, então o cristianismo, se não é isto, é difícil que hoje interesse a alguém. Pelo contrário, um cristianismo que seja capaz de despertar o humano, de tornar cada vez mais atrativo, de pôr as mãos na massa, que uma pessoa não vê a hora de se envolver para que a vida, porque a vida é bela, quando se dá pelo bem pelos outros, pela criatividade, pelo bem de todos, só então uma pessoa poderá ver qual é o contributo que um cristão pode dar. Por isso é uma esperança, esta certeza, que nos permite olhar o futuro sem fugir para o além. Mas enfrentar qualquer futuro, desafiante ou menos, com esta certeza nos olhos. Voltamos à pergunta inicial. De onde nasce esta experiência de esperança? É alguma coisa que podemos fazer sozinhos?
Ou é um dom que recebemos? É um dom que recebemos. É um imprevisto. É um dom. Como é um dom, podemos encontrá-lo encontrando alguém. Não é um dom que cai do céu de qualquer forma. É um dom que uma pessoa pode ver, como João e André encontraram um homem, ou Mikel Azurmendi encontrando, ouvindo a rádio, de um jornalista que fala de forma diferente. Um estudante que vê um professor e se envolve com o professor. Ou uma pessoa que vê um doente, ou um doente que vê um médico. Que se implica com o doente de maneira diferente. Ou um professor que é apaixonado pela sua profissão. São presenças onde se documenta que aconteceu qualquer coisa na vida, que aconteça o que acontecer, é capaz de gerar presenças que são uma esperança para nós. Se nós estivermos disponíveis a deixar-nos tocar e deixar-nos atrair, fascinar por aquela modalidade que, no fundo, provoca como o nosso desejo de realização. Porque nós somos feitos para esta realização, não para reduzir a nossa fome e sede de plenitude. E por isso, quanto mais uma pessoa encontrou alguma coisa que constantemente lhe desperta a necessidade desta convivência com certas presenças que constantemente nos metem de novo na pista, haja o que houver, então, esse homem que encontra estas presenças é um homem que caminha direito na vida, desafiando qualquer circunstância. Eu penso que esta noite foi um dom que reforçou, intensificou a nossa esperança neste momento dramático. E sem esta esperança, ficaríamos de trás. Mas vivido com esta esperança que o Dom Juliano comunicou esta noite, pode tornar-se um momento fecundo, criativo. Foi a oportunidade que esta mudança de época, tão acelerada pela pandemia, pode apresentar, se olharmos com o brilho nos olhos, como é o título do livro que acabou de publicar. Muito obrigada, Dom Carlos. Sembra che sia andato veramente bene. Sì, sì.